Acariciar, alimentar, dar banho, conversar, dormir ao lado. Não estamos falando de um bebê de verdade, mas de uma réplica incrivelmente realista feita de vinil, silicone e silêncio. Um bebê reborn. Por trás dos olhos de vidro, da pele pintada à mão e do cheiro artificial de talco, esconde-se algo muito mais profundo, muito mais inquietante. Hoje, vamos mergulhar em um dos universos mais enigmáticos e psicológicos do comportamento humano contemporâneo. Prepare-se para uma jornada que mistura trauma, perda, carência afetiva e talvez manipulação. O fenômeno dos bebês reborn começou como uma arte, um artesanato sofisticado, criado por escultores hiperrealistas. O objetivo inicial era simples: fazer bonecos extremamente parecidos com bebês reais. Tão reais que muitas vezes policiais chegaram a arrombar carros para salvar um bebê que era, na verdade, apenas silicone. Mas algo aconteceu. Esse nicho de colecionadores artísticos começou a atrair um tipo específico de público. Mulheres, na maioria, que não buscavam uma escultura, mas uma substituição. Um alívio, um consolo. Elas não compravam um boneco. Elas adotavam um filho. E aqui a coisa começa a se aprofundar perigosamente. A maternidade é um dos instintos mais primitivos do ser humano. É biológico, ancestral, quase espiritual. O cérebro humano libera dopamina, ocitocina e serotonina ao cuidar de um bebê. A sensação de vínculo, cuidado e propósito ativa áreas semelhantes às do amor romântico e até do vício. Agora imagine o seguinte: uma mulher perde um filho, ou nunca conseguiu engravidar, ou foi abandonada por todos que amava, ou cresceu em um ambiente onde carinho e vínculo afetivo eram ausentes. Para a mente humana, a dor da ausência pode ser tão insuportável que ela cria alternativas, substituições. E os bebês reborn, com seus olhos fechados e corpos imóveis, tornam-se a anestesia perfeita. Mas há algo ainda mais inquietante aqui. Existem vídeos no YouTube com milhões de visualizações mostrando mulheres trocando fraldas, dando mamadeira, comprando roupas, levando os bonecos para passear no shopping. Elas falam com os bonecos como se fossem vivos. Algumas até pedem silêncio em público para não acordar o bebê. Seria apenas brincadeira? Um hobby inofensivo? Ou há algo mais? A psiquiatria aponta que em muitos desses casos estamos diante de um fenômeno chamado fixação simbólica, quando uma pessoa transfere emoções reais e não resolvidas para um objeto inanimado, tratando-o como se fosse capaz de retribuir sentimentos. Mas algumas dessas mulheres não querem apenas sentir, elas querem que os outros acreditem. Há relatos de mulheres que simulam partos fictícios, que postam em grupos dizendo que acabaram de dar à luz, que pedem presentes, apoio, elogios, validação constante. Não estamos mais falando de luto. Estamos entrando no território do narcisismo emocional, da carência crônica, de estratégias inconscientes ou muito conscientes de manipulação social. Quando alguém encena um papel a ponto de arrastar os outros para dentro da fantasia, o jogo psicológico muda de nível. Não é mais sobre o que a pessoa sente, mas sobre o que ela quer que você sinta. Empatia, pena, admiração ou talvez submissão emocional. As redes sociais tornaram essas práticas não apenas aceitáveis, mas celebradas em determinados círculos. Em grupos privados, mulheres compartilham detalhes sobre a personalidade de seus bebês reborn, simulam aniversários, fingem internações hospitalares fictícias, trocam relatos de primeiros passos, primeiras palavras. Essa bolha digital se retroalimenta, criando um universo paralelo onde a realidade é moldada pelo desejo e onde questionar significa ser cruel. Assim como seitas emocionais, esses espaços criam códigos próprios, vocabulários, doutrinas, papéis bem definidos. E, aos poucos, as fronteiras entre o real e o simbólico se dissolvem. Mas o mais perturbador ainda está por vir. Artistas reborn se tornaram celebridades nesse meio. Seus bonecos são vendidos por milhares de dólares. Algumas fazem lives com listas de espera. Outras criam processos de adoção com entrevistas como se estivessem entregando uma criança real. E há mulheres que acumulam dezenas de bonecos. Não por coleção, mas por controle, por influência, por protagonismo. Dentro desse ecossistema, o bebê não é o centro. A mãe é a figura central da narrativa, a provedora, a vítima, a heroína. Ela ocupa o lugar simbólico de poder absoluto, onde ninguém pode questioná-la, pois estaria ferindo uma mãe. Essa blindagem emocional se transforma com o tempo em uma espécie de escudo psicológico e um palco.
Embora a maioria das mães reborn não cometa atos perigosos, há registros documentados de situações alarmantes. Casos de mulheres que abandonaram filhos reais por não se conectarem a eles, mas continuaram cuidando de seus reborns com devoção obsessiva. Mulheres que fingiram gravidez para justificar a compra de um reborn. E outras que desenvolveram quadros graves de transtorno dissociativo, acreditando genuinamente que seus bebês de silicone estavam vivos. Nesses casos, a ilusão deixou de ser consolo e se tornou prisão. Mas afinal, são vítimas ou manipuladoras? Essa é a pergunta mais difícil. Há sim muitas mulheres que usam os reborns como forma de lidar com dores reais. A perda de um filho, a impossibilidade de ser mãe, o trauma do abandono. Mas há também quem use esse universo como palco para o ego, para o drama, para o controle emocional. Como distinguir uma dor legítima de um comportamento manipulador? Talvez não seja possível, porque a dor também pode manipular. Vivemos em uma era de substituições. Substituímos conversas por mensagens, relacionamentos por seguidores e, em alguns casos, pessoas por bonecos. Chamamos de conforto, de autocuidado, de liberdade emocional. Mas será que isso não revela uma geração inteira anestesiada pela ilusão? E se os bebês reborn forem apenas um espelho extremo de algo que todos fazemos em menor escala? Nos iludimos para suportar, nos enganamos para seguir em frente, nos rodeamos de mentiras confortáveis, para não encarar verdades dolorosas. Talvez a pergunta não seja, por que elas fazem isso? Mas sim, o que nos impede de fazer o mesmo? Se você chegou até aqui, parabéns. Você encarou uma história difícil, desconfortável, mas extremamente humana. E talvez a próxima vez que vir uma mulher embalando um bebê de olhos imóveis, você não a julgue, ou julgue ainda mais. Afinal, quem está sendo manipulado? Ela ou você?